caro amigo, caro telespectador, uma boa tarde para você. É como eu falo sempre, é uma alegria muito grande poder neste momento parar e refletir com você a palavra de Deus. Deste Deus amoroso, desse Deus misericordioso, que me ama e que te ama. Primeiro Ele nos amou, para depois nos pedir que nos amássemos, que amasse a Ele e que amasse nossos irmãos. Meu irmão, como é importante esta convivência com Jesus através da sua palavra, através da Eucaristia, através de uma vivência e convivência fraterna. Porque não tem como eu conhecer a palavra, ler a palavra, conhecer Jesus, amar Jesus, se eu não aplicar aquilo que Ele me ensina. Jamais serei discípulo e missionário com Ele, se eu não fizer como Ele nos pede. Eu posso até participar de um movimento, ter um cargo na igreja, ser alguém que faz um movimento grande na igreja, mas se eu não estiver fazendo o que Ele me pede, eu estarei apenas exercendo aquilo que me foi delegado. E a primeira missão de todo discípulo, de todo missionário, é primeiro conhecer Jesus, amar Jesus, ir a Jesus e com Ele ter uma vida diferente. Não tem explicação alguém que se diz cristão e não tem uma vivência parecida com a de Jesus Cristo. Nós estamos num momento bonito, estamos em pleno carnaval. A alegria nunca foi contra a vontade de Jesus. Jesus gostava de festa, Jesus gosta de festa. Só que Jesus não quer uma festa que termine ao cessar o barulho da bateria, dos carros de som, dos conjuntos que tocam. Jesus não quer uma alegria que fique nas ruas, que fique nas avenidas, que fique nos clubes. Ele quer uma alegria que perdure, que continue, que nos acompanhe. Ele não é contra nenhuma alegria. O que Jesus não quer é que para ter uma alegria, a gente busque a euforia. E hoje a gente vê muito, infelizmente, a euforia vem antes da alegria. Para celebrar, às vezes, um aniversário de criança, primeiro pensa na cerveja, para depois pensar na festa. Para celebrar um casamento, uma festa de casamento, uma coisa tão bonita, primeiro pensa... Não, Jesus não é contra você ter alegria e você beber para ficar alegre. O problema é a euforia. Porque a euforia não é da alma, não é do coração, não nos acompanha. A euforia fica no espaço em que você tomou aquela bebida, aquilo que te deixou eufórico. Dali, o que te acompanha são as consequências e não a alegria. Quando você faz algo dentro do projeto divino, na alegria da família, na alegria dos amigos, sem exagero, você sente alegria e esta alegria te acompanha. Você vai lembrar a semana inteira, você vai lembrar o mês inteiro, o ano inteiro e vai dizer, até chegar de novo aquele momento para a gente poder reencontrar, para a gente poder celebrar o amor. Então, meu irmão, minha irmã, amanhã começa esse período de retiro, de recolhimento, de introspecção que a igreja nos propõe, a Quaresma. Período para a gente repensar a nossa vida, para a gente retomar a nossa história e nos perguntar quantas quaresmas que eu já celebrei, quantas Semanas Santas que eu já participei. E o que mudou em mim? Quarta-feira de cinza nos chama a atenção
que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Não significa que o corpo não tem valor para Deus. Tem, tanto é que foi Ele que nos criou. Só que Ele nos modelou de um pequeno barro, de uma pequena porção de barro. Tanto é que a gente nasce pequeno. Ninguém nasce grande do tamanho que já tem. Hoje, principalmente, a gente tem uma geração de estatura muito grande. Ninguém nasce desse tamanho. É ao alimentar as coisas da terra que a gente vai tomando estatura do corpo. Mas junto com o corpo, e nesse corpo Deus soprou sua vida, colocou a alma. E a alma é esse sopro divino que nos acompanha. É essa sede do transcendente. Nós não contentamos com as coisas do mundo. Porque a alegria do mundo, as riquezas do mundo, tudo do mundo é do mundo, não nos pertence. E nem nós não nos pertencemos. Esse corpo não é meu. Eu é que sou esse corpo, eu sou o corpo, mas ele não me pertence. Tanto é que tantos irmãos que perdem pernas, braços, olhos e continuam vivos. Por quê? Não é corpo que é vida. A vida é que movimenta o corpo. Meu amigo, hoje eu estava pensando, a Quaresma vem nos propor esse ano um tema tão bonito, que é falando que a terra é de todos e que nós devemos cuidar do nosso planeta, cuidar do nosso habitat natural, cuidar do espaço que não pertence só a mim, mas que pertence a todos. E que nós possamos criar de tal maneira uma consciência que os riachos, que a paz, a harmonia, a união corra tranquilamente, seja algo natural, como natural é um riacho que corre limpo, buscando o leito do rio. E como isso hoje é difícil. E refletindo sobre as palavras do nosso Papa Francisco, quando ele fala dos 15 erros que nos aprisiona, dos 15 pecados, das 15 falhas feias que nós cometemos, eu comecei a perguntar a mim mesmo. Na modernidade, o pecado caiu de moda. E quando fala em pecado, diz assim, isso é coisa da igreja, isso é coisa dos padres, isso é coisa daqueles que vivem lá. O pecado existe e está no meio, e está em nós, e nós não mais acreditamos nele, mas nós sofremos as consequências dele. O pecado nós ignoramos, mas as consequências dele não tem jeito. Nós arcamos feio com essa consequência. E está aí para todo mundo ver, não é segredo para ninguém. Como estão nossos jovens? Não todos, mas muitos se perdendo pelo caminho. Por quê? Consequência do erro, do pecado deles. Pode ser que sim, mas pode ser às vezes de algum colega, porque amigos não nos deixam errar. É muito diferente. Amigo é aquele que nos ajuda a caminhar no rumo certo. Colega não. Para qualquer lugar que eu for tá bom. Só que ele não preocupa em me trazer de volta. Então nós sofremos e o pecado, ele é um pecado às vezes pessoal, mas ele pode ser um pecado social. Muitas vezes nós pecamos conjuntamente. E isto tem deixado marcas muito pesadas para aqueles que ainda não têm uma cabeça para discernir, que são nossos jovens, que são nossas crianças. E hoje, se eu perguntar para você, eu faço sempre essa pergunta no curso de batismo. Se eu perguntar para você agora, como vai? Aquela linda canção de uma campanha da fraternidade que cantamos há anos atrás. A família como vai?
Meu irmão, venha e responda. Como vai a família? Se a gente sair, né, a nível de Pará de Minas, perguntando de casa em casa, como vai a família? De 1 a 10, de paz, de alegria, de felicidade, de união, de amor, de ajuda, de amizade, de respeito. De 1 a 10, qual a nota que a gente dá para a família hoje? E a família é o berço da humanidade. É na família que nasce todo ser humano. Pode ser de uma família completa, pai, mãe, filho, que vem os filhos. Mas pode ser de uma mãe. Pode ser de uma união não estável, mas é família. E como vai essa família? Como é a caminhada? Como é a vivência? E aí eu volto. O pecado existe. E o que é o pecado? É tudo aquilo que impede a graça de Deus na minha vida e que impede a minha vida de viver na graça de Deus. Pecado é um rompimento com a misericórdia, com o amor, com a bondade de Deus. E quando eu rompo essa ligação, eu volto à minha origem. Eu sou a origem. A origem do ser humano é animal. E é no batismo é que nós renunciamos a esta origem para buscar a origem verdadeira para a qual Deus nos criou. Deus nos criou para ser feliz. Deus nos criou para ser alegre, para fazer festa, mas festas que não deixam consequência, mas que deixam alegria, união, amizade, compromisso. Então, meu amigo, nós hoje achamos que não existe mais pecado, mas as consequências dele estão aí para qualquer um ver. Neste carnaval, eu pergunto para você, há muita gente rezando, com certeza. Nós temos aqui em Pará de Minas o Rebanhão, que é muita gente ali meditando, refletindo. Nós temos muitos retiros, nós temos infinitos grupos promovendo e buscando esse crescimento. Mas isso é uma porcentagem de quanto da população? Tem uma outra porcentagem que vai para o sítio com a família, que fica em casa, que celebra ali com a família, mas uma grande porcentagem está enriquecendo as fábricas de bebida. Amanhã, ou depois de amanhã, eles não dão conta nem de contar o dinheiro, tem que levar para o banco contar. E aqueles que consumiram tanto, pode estar com dificuldade para pagar as contas que chegam. Quantos e quantos que fazem de um feriadão como esse motivo de afastamento desta misericórdia, desta graça, desse braço divino que me segura. Ele é contra você ser alegre e beber? Não. O que ele orienta é isso. Até o ponto que for alegria e que for benéfico a todos que envolver na sua vida, é permitido por ele. Tudo aquilo que te tira da família, te tira do convívio e que te traz de volta, sem condição de convivência, não é do agrado dele. E se não é do agrado dele, que bem isso está fazendo? Quando eu chego em casa, embriagado, nervoso, sujo, ou então quando eu chego drogado, eu fui buscar, longe do rio, longe do riacho, uma água suja que não vai servir para nada. E Deus é esse riacho limpo, é esta natureza perfeita, que é representado tão bem pela natureza, que responde maravilhosamente o trato que a gente dá nela. Deus é essa maravilha, Deus é a natureza perfeita, Deus é o amor perfeito. Ele não condena o pecador, mas ele condena o pecado. Ele não condena quem erra, mas ele condena o erro. Por quê? Porque ele ama aquele que está atrás, aquele que está provocando.
Então, meu irmão, o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. É os fariseus, os escribas, os espiões, aqueles que ficam de olho para descobrir o defeito dos outros, esquecendo que enquanto às vezes o outro tem um defeito, eu tenho 10. Muitas vezes eu enxergo, né, como o movimento de Cursilho tem uma fala muito bonita quando diz assim: você enxerga um cisco no olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu olho. Muitas vezes nós enxergamos o defeito dos outros e esquecemos do nosso. E no tempo de Jesus também era assim, e não é só hoje. Nós só continuamos aquilo que não é bom. É aquilo que chamamos de maldição. O que é maldição? É aquilo que não é bom e nós vamos continuando. Não serve para nada e nós vamos levando. A gente vai arrastando, né, essa bagagem negativa que poderia ter sido largada para trás há muito tempo. Não precisava mais eu de repetir erros do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos avós e daí para diante. Interrogaram a Jesus: por quê? Não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão sem lavar as mãos, come com as mãos impuras. E Jesus, categoricamente, com autoridade, não é com autoritarismo, não. É bem diferente. Autoritário é aquele que acha que é melhor do que os outros. Autoridade é aquele que fala vivendo. É aquele que primeiro vive para depois proclamar. E Jesus disse para eles, com muita razão, falam que vocês obedecem muito mais às tradições do que aos mandamentos. Estão muito mais presos às leis do que ao amor. Honra a Deus com os lábios, fala de Deus, anuncia Deus, proclama Deus. Fala de Deus, não proclama, porque proclamar é primeiro viver para depois anunciar. Mas não vive o que ele ensina. E olha como ele disse: hipócritas. Significa o quê? Safados, sem vergonhas, injustos, incoerentes. E Jesus acrescentou ainda: com essas realidades, vocês deixam de lado os mandamentos. Então, meu irmão, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: a única lei que deve nos orientar e reger nossa vida é o amor. Porque ela não tira o meu dever de ser cidadã honesto, transparente, cumpridor dos deveres que é imposto a mim pelas leis. Por quê? O que é o amor? É dar qualidade às leis. Não adianta eu dizer assim: eu sou bonzinho, eu não fiz nada de errado, mas o que eu fiz de certo? Ah, eu sou um marido bonzinho, nunca traí minha esposa. Mas você é carinhoso com ela? Você a trata com dignidade? Você diz para ela que a ama? Você é um cavalheiro? Aquele que porta com ternura? Ou você é simplesmente dentro de casa aquela pessoa que colocou comida, que cumpriu o dever, mas cadê o amor? Cadê a ternura? Cadê o valor da pessoa que está com você? E a mesma coisa você, mulher. Você esposa, você mãe, você filha, você avó. Quantas vezes que nós mulheres acabamos com o nosso casamento? E sabem por quê? Porque nós cumprimos os deveres, cumprimos as leis. Faço comida, lavo a roupa, passo, não deixo faltar nada. Até tenho uma certa intimidade com meu marido, porque eu tenho o dever de ter. Mas você trata ele com respeito. Você o ajuda a ser melhor. Você valoriza quem ele é. Você
Fala para ele dos limites dele que está te deixando infeliz. Quantas vezes que nós mulheres, em vez de falar, primeiro valoriza, eleva, mostra os valores e depois fala, ó, dentro de tantos valores, essa fraqueza está me incomodando. Nós achamos mais fácil emburrar, falar para todo mundo, ser grosso ou grossa, ser mal educado, ser frio, sem ternura nenhuma. Quantas vezes seu marido chega em casa e você não vai ao encontro dele num abraço fraterno, com ternura? Boa tarde, boa noite, meu amor, como é que foi seu dia? E vice-versa, de marido para esposa também. Isso muitas vezes vai criando distância. E o marido, na sua fuga, ele começa primeiro a passar no boteco e já chega em casa trazendo o efeito daquilo que não vai trazer felicidade. E nós mulheres também, deixamos a casa brilhando, o marido tem até que tirar o sapato, entrar de chinelo ou de pé no chão para não sujar a casa. Que alegria que deu! É bom a casa limpa? Sim. Mas quando ela é recheada, quando ela é perfumada com o amor da convivência, Jesus está a dizer para nós, cuidado, os cumpridores de lei nunca foram felizes de verdade. Mas aqueles que amaram e que amam profundamente, além de cumprir as leis, à risca, também tem uma felicidade que não tem nem como calcular. E nós podemos andar assim, rapidinho, com o nosso olhar, com pessoas do nosso tempo, que a gente viveu e conviveu com eles. Vamos começar aqui pertinho de nós, Padre Libério. Vamos um pouquinho no nosso país, Irmã Dulce, Frei Galvão, Beata Albertina, que não é do nosso país, mas que uma negra, Papa São João Paulo II, Irmã Dulce, e podemos aí, né, voltando na história, quantos e quantos e quantos foram felizes verdadeiramente porque cumpriram a lei, mas cumpriram com amor. Não só cumpriram a lei, mas colocaram o amor acima de tudo. Viver os mandamentos. Então, meu irmão, que ao começar amanhã a nossa quaresma, a gente possa fazer um propósito. Muita gente deixa de beber cerveja, vou fazer penitência. Isso não é penitência, isso é dever. Beber um dia ou outro, se alegrar, não tem nada de errado. O que não é certo é quando nós buscamos a fuga. E aí a gente traz as consequências dessa fuga para dentro de casa. Eu me refugio lá, mas as consequências me acompanham. É a mesma coisa. Não sei se você já mexeu com porco. Você vai num chiqueiro, é lindo você ver aquele animal gordo, liso, comendo e tudo, mas você sai dali, você leva todo o cheiro dele. Você sai de um chiqueiro, você pode estar 500 quilômetros da sua casa. Quando você chegar em casa, todo mundo sabe que você foi no chiqueiro. Por quê? O cheiro dele impregna no cabelo, impregna no corpo. Assim são as consequências dos erros. Eu não erro sozinho. A família fica em casa e eu vou lá e erro, mas eu trago a consequência para distribuir dentro de casa. Eu não vou para o céu sozinho, eu vou levando comigo aqueles que viveu e conviveu comigo, mas eu também não vou para o inferno sozinho, não. E eu deixo para você então, meu irmão, este conselho. Vamos viver a quaresma de maneira consciente, que a minha penitência seja para mudar a minha maneira de ser e de agir como pai, mãe, como cristão, como cidadão. Que o meu sacrifício seja para me tornar mais parecido com aquele que deu a vida por mim e que amanhã a gente comece a celebrar para o grande momento da paixão, morte e ressurreição dele. Que a minha vida busque em Jesus o modelo para ser vivido. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E até a próxima semana, se Deus nos permitir.